Paz do Senhor a todos, amém, meus amados? Glória a Deus, já também desejo feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes. E ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, como faltou gente hoje, né, por causa do Dia dos Pais. Em vez da pessoa encontrar ocasião para estar na casa do Senhor, rendendo graças ao Senhor, mas encontra ocasião para o feriado para não estar na casa do Senhor. Eu não vou entender isso mais nunca mesmo, só pode. Poxa, irmão João, não completa, não deixa pior a situação, irmão João. Amém, irmãos? Que nós possamos encontrar sempre ocasião para estarmos na casa do Senhor, louvando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, seja dia dos pais, seja dia das mães. Algumas pessoas fogem do dia dessas datas comemorativas porque dizem, mas eu não tenho mais o meu pai. Porque eu não tenho mais a minha mãe. Mas isso não importa, meu irmão, você vem para a igreja para cultuar a Deus. Mesmo que hoje seja o dia dos pais, mas nós estamos aqui hoje para cultuar o Senhor, nosso Deus, amém? Então, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Embora sempre eu gosto de pegar uma data comemorativa e refletir sobre ela. Mas eu não estou aqui hoje pregando apenas para os pais. Eu não vim hoje aqui trazer uma palavra para os pais. Eu vim trazer uma palavra para a igreja. Amém, irmãos? E aí, claro que dentro desse contexto da data comemorativa, eu encontro ocasião para ensinar a igreja, para instruir a igreja, para construir cada vez mais a vontade de Deus em nossos corações. Até porque o nosso Deus, Ele é Pai. Não tem como ser realmente mais, eu diria, pertinente de estarmos na casa do Senhor no dia de hoje. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4 até o versículo 13. Quantos encontraram, digam amém, bem forte, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim o texto: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, os nossos pais segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de ter mais um tempo de oração. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento.
Pai Santo, Deus querido e amado, mais uma vez, Senhor Deus, erguemos as nossas vozes a Ti, mais uma vez falamos contigo pelas portas da oração, pedimos a direção do Senhor por meio desta palavra aos nossos corações. A minha oração, Senhor, é que todos os impedimentos nos nossos corações, no nosso entendimento, na nossa alma, sejam removidos agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai querido, a tratar conosco como um bom Pai, um Pai amoroso, que vem corrigir os seus filhos, que vem a disciplinar os filhos nessa noite. Em nome de Jesus, à luz da Tua palavra, à luz do Teu conselho, sim, Deus, queremos nos assentar como filhos diante do Pai amado e ouvir a Tua voz. Fala conosco, trata conosco nessa noite, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje é Dia dos Pais, né? O Brasil comemora o Dia dos Pais. Domingo passado, antes de uma partida de futebol, eu não lembro qual foi a partida de futebol, mas o juiz que ia arbitrar a partida, ele entrou em campo antes da partida, junto com o filho dele, e ele trouxe ali uma reflexão, uma mensagem para o estádio inteiro, né? Isso vamos assim dizer, na direção do Dia dos Pais, né? Que ele disse que na próxima semana seria o Dia dos Pais. Ele estava, na verdade, fazendo uma propaganda da Natura, né? Mas ele trouxe ali alguma informação, alguma homenagem, alguma palavra de exortação, baseado em algumas estatísticas para os pais. E aí, eu estava pensando na importância do pai, da figura paterna. Se você digitar no Google, como eu digitei no Google, qual a consequência de filhos crescerem sem as mães? Não vai aparecer. Na minha pesquisa, quando eu digitei isso, imediatamente apareceu pesquisas de filhos, as consequências nos filhos que cresceram sem pais. Ou seja, filhos de mães solo, né? Criados apenas pelas suas mães. Eu não sei por que não tem a estatística de filhos que são apenas criados pelos pais. Porém, quando você olha essa estatística, eu quero dizer que não é uma estatística cristã, religiosa. Existem várias estatísticas, apareceram lá várias estatísticas. Eu escolhi uma estatística que fala do prisma, né, que vem a partir da ciência social. São estatísticas a partir de ciências sociais, do movimento social, da sociedade como um todo. Eu quero fazer questão de dizer que são pesquisas de universidades renomadas dos Estados Unidos, pesquisas que também envolvem o próprio IBGE aqui no Brasil, tá bom? Chegaram a uma conclusão, essas pesquisas, que a presença da figura paterna dentro da família reduz a criminalidade. A presença da figura paterna dentro da família diminui a pobreza. A presença da figura paterna dentro da família melhora os níveis de educação entre os filhos. A presença da figura paterna no meio da família, da figura paterna no meio da família, melhora o acesso ao trabalho. Tanto o pai se preocupa em trabalhar, como os filhos também têm a mesma preocupação em trabalhar. Fazendo essa pesquisa, eu me deparei com um discurso de um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama. E ele fez ali, no meio do seu discurso, uma crítica aos pais que são ausentes, aos pais que abandonaram seus filhos, uma vez que o próprio Barack Obama, ele é filho abandonado pelo pai, criado apenas pela sua mãe. E no seu discurso, no Dia dos Pais dos Estados Unidos, em 2008, ele diz o seguinte: pais que abandonaram as suas responsabilidades, agindo como meninos em vez de homens.
Nós conhecemos as estatísticas, isso palavras do ex-presidente Barack Obama, né, presidente dos Estados Unidos. Nós conhecemos as estatísticas que as crianças que carecem, ou melhor, que crescem sem um pai, têm 5 vezes mais chances de viver na pobreza e cometer crimes, 9 vezes mais chances de abandonar a escola e 20 vezes mais chances de parar na prisão. Olha só quanta consequência na vida das crianças por causa da ausência da figura paterna. Com certeza o Barack Obama usa de estatísticas também, de outras fontes de pesquisas extremamente, eu diria, confiáveis no mundo inteiro. Não estou falando apenas de nível Brasil. Estou falando de uma estatística científica de vida social das famílias. A importância da figura paterna no lar, na vida dos filhos. Eu não estou dizendo que é desculpa para o filho virar marginal. Eu não estou dizendo que é desculpa para o filho entrar na criminalidade, abandonar os estudos, virar vagabundo e não trabalhar. Pelo contrário, o próprio ex-presidente dos Estados Unidos é uma exceção e não entrou nessa estatística. Mas é triste esta verdade estatística, porque é uma realidade que se firma por causa da ausência de pais na família, da figura paterna dentro da família. Para nós entendermos a importância da figura paterna, para nós entendermos a nossa importância enquanto pais dentro dos nossos lares, para a vida dos nossos filhos, quem eles são ou quem eles serão. Precisamos entender essa importância. A estatística ela não é pequena, ela é muito alta, né? Quando se trata da ausência dos pais. Uma vez que eu disse isso para os irmãos, que eu trouxe essas estatísticas, se eu, como pai terreno, tenho uma importância significativa, e eu não estou falando do que a Bíblia diz, porque a Bíblia também diz isso, mas eu estou falando do que a ciência, ou as estatísticas, né, dentro das ciências sociais, afirmam, como a figura paterna ela é importante. Se a figura paterna, terrena, ela é importante, eu digo para você, imagine a figura do nosso Pai celestial nas nossas vidas. Como isto é importante para mim e para você. Como isso tem significado. Como isso tem relevância, a figura da paternidade de Deus, nosso Pai espiritual. Como isso é significativo para mim e para você, quando entendemos, quando nos submetemos, como filhos amados, como filhas amadas do Pai Celestial. Jamais devemos nos esconder. Aqui nessa terra, ou na caminhada terrena, nos esconder atrás da desculpa que eu não tenho o meu pai não é mais presente, ou meu pai me abandonou, ou meu pai morreu. Jamais podemos nos esconder atrás desses argumentos, dessas desculpas, uma vez que nós temos o nosso Pai Celestial. Porque os nossos pais, segundo a carne, eles podem falhar, mas o nosso Deus não falha. Cantamos isso. O nosso Deus não falha. Aleluia. Repetindo aqui os versos 4 e 5, diz assim: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, existe uma caminhada, uma resistência, e o autor aos Hebreus diz, olha, nós ainda não chegamos ao extremo dessa resistência. E aí ele começa a trabalhar em cima do relacionamento pai e filho. Versículo 5, ele diz assim: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Primeiro, estáis esquecidos
de que nós temos um Pai celestial sobre nós, nós temos um Pai espiritual sobre nós. Essa é a questão que o autor aos Hebreus, que a Bíblia nos chama a atenção nesse momento, que somos exortados nesse momento, que nós não devemos nos esquecer do Pai, de um Pai presente, de um Pai amoroso que temos sobre as nossas vidas, o nosso Pai do céu. Não podemos nos esquecer, ele diz, estáis esquecidos. E esse Pai é um Pai que exorta, um Pai que chama atenção, um Pai que disciplina, Pai que bota de castigo. Tudo isso porque Ele nos ama. A questão aqui, especificamente, quero chamar a sua atenção para a palavra esquecidos. Algumas pessoas certamente estavam esquecendo completamente do seu Pai Celestial, vivendo dentro desse esquecimento, ou vivendo nessa bolha de esquecimento do Pai Celestial. E aí, esquecendo especificamente da palavra de Deus, da exortação de Deus, da correção de Deus, da disciplina de Deus, porque Deus quer o nosso bem, por isso Ele nos puxa a orelha, por isso Ele nos bota de castigo, por isso Ele diz, está errado, não faça isso. A exortação, às vezes nós nos esquecemos de um Deus que trata conosco como um pai amoroso que disciplina seus filhos. E nos esquecemos das exortações de Deus. Nos esquecemos dos puxões de orelhas que Deus nos dá. Nos esquecemos dos castigos que Deus nos coloca. Nos esquecemos de toda a correção que Deus trata conosco por meio da sua palavra. Sua exortação, ou seja, a exortação da parte de Deus, a correção da parte de Deus, deveria ter mais efeito sobre nós, irmão. Deveria ter mais efeito sobre as nossas vidas. Eu estava em família lá na casa do meu pai hoje, a gente almoçou juntos, estávamos todos lá, eu com os meus filhos, né, estava lá a Sofia, o Ivatos, estavam outros sobrinhos, enfim, o Alex, a Sônia, Pedro, Sara, o Charles chegaram depois, e meio toda essa muvuca de família, pela ocasião dos Dias dos Pais, a gente fica ali parabenizando um ao outro, parabéns, parabéns. A minha mãe fala demais, ela diz, olha, eu não soube ensinar, o pai de vocês também não soube ensinar, mas parabéns pelos pais que vocês são, hoje com os filhos de vocês. E se realmente nós acertamos em alguma coisa, hoje o meu pai é bem diferente, acertou em algumas áreas, errou em muitas outras. Mas se nós acertamos hoje mais do que erramos, nós nos tornamos pais melhores que o meu pai foi conosco, se nós somos bons pais hoje com os nossos filhos, é exatamente porque a exortação do nosso Pai Celestial fez algum efeito sobre as nossas vidas. A exortação do Pai Celestial, a exortação bíblica da palavra de Deus, ela simplesmente constituiu efeito sobre nós, nos corrigindo, nos disciplinando, nos ensinando. É exatamente disto que trata aqui esse versículo 5, quando a Bíblia diz, estáis esquecidos da exortação. A exortação com que Deus trata conosco como sendo seus filhos. Nós não podemos nos esquecer de toda a exortação, de toda a disciplina, de toda a admoestação que a palavra de Deus trata sobre as nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos realmente deixar que essa palavra, ela realmente tenha o efeito devido das nossas vidas. Seremos filhos melhores. Seremos pais melhores. Você será uma mãe melhor. Você será um avô melhor. Você será um bisavô melhor. Você vai ser uma pessoa melhor.
Simplesmente não se esqueça, como diz as Escrituras, não se esqueça da exortação de Deus, que é o Pai Celeste. É o Pai que nos ensina. É o Pai que está ali realmente nos exortando. Enfim, ele diz, estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. A expressão discorre convosco, outra tradução é que fala convosco. É um Deus que chama para conversar. Eu tenho conversado com muitos filhos que dizem, eu não consigo conversar com os meus pais. Eu tenho conversado, repito, tenho conversado com muitos filhos estes que muitas vezes não conseguem conversar com seus próprios pais. Aqui nós temos, na palavra de Deus, dizendo que esse Deus que nós não podemos nos esquecer, que Ele nos exorta, que Ele nos disciplina, que Ele nos corrige, e Ele nos corrige como? Nos chamando para conversar. Deus chama para dizer, ei, vamos lá, vamos conversar sobre isso, vamos discutir sobre esse assunto. Se você pegar essa ideia, discorrer, falar, ter um diálogo, né, uma conversa, é exatamente uma implicação de uma relação de um Deus amoroso, de um Pai amoroso. Coloca para nós aqui Isaías capítulo 1, versículo 18, para nós entendermos um pouco sobre isso, quando Deus quer tratar com o seu povo. Principalmente quando o povo estava em pecado. Normalmente, quando a gente quer conversar com os nossos filhos, é porque os nossos filhos erraram. Sim ou não? Se os filhos fizeram alguma coisa de errado, você chega, ó, precisando conversar com você. Se o filho deu uma pisadinha fora do quadrado, né? Você vai chegar e dizer, mais tarde a gente conversa. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Não é assim? Vamos conversar, vamos chamar o menino aqui, a menina, vamos tratar daquele ocorrido, vamos lá, vamos conversar sobre isso. A mesma coisa, veja o que Deus fez aqui. Diz aqui a palavra de Deus, Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O ponto aqui não é como Deus vai purificar os nossos pecados. A atenção que eu quero chamar para você. Mas exatamente como uma outra tradução, eu acho que essa tradução aqui é na linguagem de hoje, diz assim, o Senhor Deus diz, venha cá, vamos discutir esse assunto, vamos conversar sobre isso, sobre os pecados de vocês, sobre os erros de vocês, sobre esse vacilo aí, venham cá, vamos conversar. É um Deus, é exatamente uma descrição de um Deus que é Pai, um Pai amoroso, que exorta os seus filhos, que disciplina os seus filhos e que chama os seus filhos para conversar, para falar. E aí agora eu vou ser direto para os pais nessa noite aqui, ou para quem um dia deseja ser pai. Não hesite em conversar com seus filhos. Não hesite em conversar muito com seus filhos. Mas muito mesmo. Ah, pastor, eu já falo muito com eles. Fale mais. Pode ter certeza que ainda vai ser pouco. Nunca vou me esquecer. Quando eu estava no seminário ainda, era estudante seminarista, um dos meus professores, que era pastor e pai, e aí ele disse lá em uma das nossas aulas, ele disse, eu conversei muito com os meus filhos, palavras do meu professor, eu conversei muito com os meus filhos, mas se eu pudesse, eu teria conversado mais ainda. E eu entendo porque ele disse isso. Então, nosso Deus é exatamente um Deus que fala, e Deus é um Deus que fala muito. É um Deus que chega e diz, ei, meu filho, venha cá.
quero conversar com você. Hoje à noite Deus está falando isso com você. Hoje à noite Deus está dizendo, ei, vem cá, vamos conversar sobre aquele episódio que aconteceu lá atrás. Porque é assim que Deus faz. Como um pai amoroso, como um pai que ama. É um Deus que nos chama para conversar, que nos chama para corrigir, para exortar, para realmente porque Ele nos quer bem, porque Ele nos ama. E aí o autor dos Hebreus, ele pega emprestado o texto de Provérbios 3, versículos 11 e 12, quando ele diz aqui, né, eu estou em Hebreus 12, tá? Mas ele está citando Provérbios. E ele diz, filho meu, como é que Deus está discorrendo com a gente? Como é que Deus está falando com a gente? Como é que esse pai amoroso fala com a gente? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Afirmo, quem ama corrige. Quem ama corrige, não deixa frouxo, não deixa fazer tudo o que quer. Isso não é amor. Isso é não se importar com a criança. Isso é não se importar com o filho. Isso não é demonstração de amor, não. Quem ama corrige, disciplina. Quem ama realmente dá ali o castigo que merece. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo aí uns vídeos, e aí eu vi um vídeo de um pastor, até o Davi disse, pai, tá certo isso aí? Davi ficou meio confuso, perguntando se era certo ou não. O vídeo dizia o seguinte, o pastor estava pregando, e aí dos fiéis da igreja, uma das irmãs, disse, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Esse menino não quer mais ir para a igreja, uma criança, né? Esse menino não quer ir mais para a igreja, esse menino não me obedece, eu não sei mais o que eu faço. Aí o pastor olhou. O pastor disse, olha, irmã, nas minhas palavras, tá? Dá um chá de havaiana nesse menino. Dá uma lapada nele. A Bíblia diz para a gente açoitar. A Bíblia diz para a gente corrigir. A Bíblia diz para a gente dar uma lapadinha, porque a vara da correção vai livrar a alma da criança do inferno. Aí o Davi diz, pai, está certo isso aí, está na Bíblia isso aí. Eu disse, está na Bíblia, é bíblico. E o que mais a gente vê hoje, meu Deus do céu, são os pais com essa fala, com essa reprodução. E eu não sei mais o que fazer com essa criança, ela não me obedece. Ela não faz conta de mim. Quem ama, corrige, meus irmãos. Quem ama, corrige. O texto deixa bem claro aqui, todo o texto que eu li, especificamente aqui o texto citado de Provérbios, pelo autor, os Hebreus aqui. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a que recebe. Não estou fazendo apologia à violência, tá? Violência é pecado e a Bíblia também condena. Porque tem uns aí que aí já passa da conta. Aí é pecado, já é caso de polícia. Ok? Preste atenção no que eu disse aqui e o que eu não disse aqui. Para você sair por aquelas portas ali falando besteira. Muito bem. Quando a gente entende sobre quem ama corrige, à luz desse versículo 6, né, 5 e 6, que Hebreus cita aqui de Provérbios, a gente entende, né, nós somos instruídos que lembrados, né, que a disciplina, a correção é parte do relacionamento que
implica em amor pelos nossos filhos. A disciplina / correção é parte do relacionamento que implica em amor. Essa verdade é exatamente aqui descrita pelo autor aos Hebreus nesse relacionamento entre pai e filho, que ele vai colocar aqui da partir do versículo 7 até o 13. Portanto, filhos dignos dos seus pais ou da sua filiação, devem sim aceitar com grande amor a correção dos seus pais. Filhos devem aceitar com amor a correção dos seus pais. Filhos dignos. Portanto, às vezes, a gente não entende por que a gente foi corrigido, a gente não entende por que a gente ficou de castigo. Eu não vou contar as vezes aqui que os meninos lá em casa não entenderam, os meninos disseram, eu não vejo lógica nisso aí, pai, que o senhor está fazendo com a gente. Eu disse, tu não entende realmente porque tu é filho, quando você for pai você vai entender. Só obedece, acabou. Já tentei explicar, não entendeu, o problema é teu. Mas obedeça. Filhos dignos da sua filiação devem aceitar, sim, aceitar a correção dos seus pais. Simples assim, simples assim. No entendimento de que, embora nós não compreendamos ainda, mas aceitamos como parte da nossa educação. Aceitamos como parte da instrução. Eu não sei porquê, mas eu vou obedecer, porque eu tenho certeza que o meu pai quer o meu bem. Tenho certeza que o meu pai quer o melhor para mim. Eu tenho certeza que o meu pai está pensando no melhor para a minha vida. Por isso, eu digo para você, como na exortação, filho meu, não menosprezes a correção do seu pai, não menosprezes a correção do Senhor, que é o nosso Pai Celestial. A palavra aqui, não menosprezes, literalmente, não desvalorize. Dê o devido valor à disciplina do Senhor, à correção do Senhor. Dê o devido valor quando Deus está te corrigindo, porque Ele quer o teu bem, Ele te ama. Não menospreze, ou seja, não desvalorize. Porque quando a gente desvaloriza, a gente simplesmente está revelando, a gente está demonstrando um espírito obstinado e incrédulo diante de Deus. Como se nós não estivéssemos acreditando que Deus sabe o que é melhor para nós. Como se nós não estivéssemos acreditando que os nossos pais sabem o que é melhor para nós. Pai, eu queria muito ir para aquela festa. Vai não. Mas por quê? Todo mundo que é legal vai estar lá. Não vai, filho. Desobedecer, enganou, mentiu, foi para a festa. É uma atitude obstinada, é uma atitude de incredulidade, ou seja, eu não estou acreditando que meu pai sabe o que é melhor para mim. Eu não estou acreditando na experiência, no amor, na verdade do meu pai. E especialmente o meu Pai Celeste. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém? E eu repito, nossos pais segundo a carne, eles erram muito. Nós erramos muito, mas o nosso Pai Celestial não erra. Só que essa postura de desprezo, essa postura de desvalorização da disciplina dos nossos pais, e especialmente do Pai Celestial, que revela uma obstinação, um espírito de incredulidade,
revela também, vai se demonstrar também como uma debilidade nas vidas dos filhos que desprezam, os filhos que desprezam a disciplina dos seus pais, mais tarde vão se mostrar débeis. Vão demonstrar debilidade, um espírito esgotado, um espírito fraco, um espírito desanimado, filhos fracos. Daí uma coisa que eu acho importante, os filhos estarem sobre disciplina, estarem sobre correção, serem exortados. Daí a importância de pais que amam seus filhos e que corrigem seus filhos. Você está fazendo com que o seu filho seja mais forte. Dentro de uma sociedade tão doente, dentro de uma sociedade tão doentia. A sociedade não só está doente, como ela adoece as pessoas que estão nela. Eu diria, e que isso é uma citação minha, estamos diante de uma geração fraca, filhos que não foram e não são corrigidos ou disciplinados, que não suportam as adversidades naturais da vida. Uma geração despreparada para viver a vida. Está assim de filhos, meninos que, sei lá, 10 ou menos de idade, precisando fazer terapia, acompanhamento com psicólogo. Meninos com ansiedade, meninos com fobia. Nós estávamos realizando a EBF aqui esse mês passado. E aí eu brincando com as crianças lá atrás, as crianças menores, estava brincando com elas. E aí eu comecei a fazer perguntinhas para elas. Eu disse, quem sabe dizer os 9, o fruto do Espírito, né? As 9 partes. E aí uma das meninas disse, eu. E ela começou, disse 1, disse 2, disse 3. Aí eu disse, ixi, travou. Passa para outra. Aí uma outra meninazinha que estava assim do lado, olhou para mim e disse, tio, não é bom dizer que travou. Porque isso entristece. E ela já estava tristinha. E de fato, ela teve uma crise de ansiedade aqui. Nós chamamos o Davi. Aí levamos ela para ali, né? Foi conversar com ela, serviu um lanchinho. E ela foi melhorando. Que idade tinha aquela criança? Vocês lembram? Tu tem ideia, Denise? Pronto, a salinha lá era de 7 a 9, né? A pulseirinha. De 7 a 9, não tinha nem 10 anos de idade. Os nossos filhos, quando eu falo filhos não da casa, mas os filhos hoje, mais e mais cedo estão ali sofrendo com ansiedade, não conseguem administrar as dificuldades normais do cotidiano, porque a vida não é fácil, irmão. Não é. Se você não sabia disso, tá aí, fica sabendo. Muito prazer. Muito prazer. Tem o ditado popular, a vida é doce, mas é dura, como rapadura, né? Como rapadura. Enfim, irmãos, nós estamos diante realmente de uma geração completamente despreparadas. Os pais não sabem disciplinar, os pais, eu digo pais novos, né? Gente aí com seus até 30 anos, não consegue ali corrigir seus filhos, é o menino virando bicho. E o pai disse, meu filho, não faz isso. São os filhos dando ordem. Essa semana eu deparei com uma situação que, meu Deus, me segura, que senão eu vou ter que fazer alguma coisa. O menino gritando com a mãe dele, gritando. E depois disse, não sei, disse lá umas coisas para a mãe dele. Aí a mãe dele, para acalmar o menino, disse, quer ficar com o meu celular e assistir não sei o quê? Eu quero um celular só para mim. Ele gritou desse jeito. Eu disse, rapaz.
Eu tinha dado, era uma chinela só para ele. Que conversa é essa? A mãe se rendendo ali, não sabendo mais o que fazer, ofereceu o celular para o menino, para entreter o menino, né? Para tentar enganar o menino ali. E aí, o menino pega e diz, eu quero um celular só para mim. Dando ordem para a mãe dele, dando condições, impondo condições. Cadê a autoridade dos pais? Negócio tudo confuso. Filhos fracos. Filhos que não sabem lidar com a circunstância. Isso é problema de paternidade, meus irmãos. Isto é problema da paternidade. A ausência da figura paterna, do homem, do pai. É bem certo que às vezes a mãe não consegue, a mãe diz, eu vou falar com o teu pai. Tem um videozinho na internet. Eu vejo muito vídeo, né? E aí tá lá a mãe do menino dizendo para ele, sai desse computador, vai dormir. Bora, desliga aí, esse negócio, vai dormir. E o menino nem aí para a mãe dele, nem aí. Bora, menino. E a mãe falando, e o menino nem aí. Aí o pai entrou. O pai entrou e disse, vai dormir, fulano? Rapaz, ele foi direto. Já olhou para a mãe dele assim, né? E foi para a cama. Eu não sei porque que a mãe achou legal filmar isso, né? Acho que ela queria mostrar o quanto ela não tinha moral e o quanto o pai tinha moral. Não fica legal para ela isso, esse vídeo, né? Não fica bonito. Irmão João. Enfim. A figura paterna, irmãos, é a figura do pai. E aí eu insisto que nós realmente recordemos, que nós não esqueçamos que nós temos um pai sobre nós e que a sua palavra, a palavra de exortação, de disciplina, de correção de Deus está sobre nós. Nos submetamos a essa palavra, a essa correção. Sejamos filhos sábios, portanto fortalecidos. É por meio da disciplina, da correção, que nós somos também reconhecidos como filhos verdadeiros. Versículo 7 diz assim, é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Repito, é a disciplina, é a correção que realmente nós somos, é através dela que nós somos reconhecidos como verdadeiros filhos, ou filhos autênticos, filhos legítimos. Um pai terreno, quando esse pai é digno, quando um pai terreno é digno, ele corrige seus filhos. E nós, na qualidade de filhos espirituais, filhos de Deus, nós não deveríamos ficar surpreendidos quando o próprio Deus também nos corrige, porque Ele nos ama. Deus não vai nos deixar sem correção. Deus não nos deixa soltos, largados, sem disciplina, sem correção. Se um pai digno corrige os seus filhos, imagine um Deus amoroso, santo, responsável. Esse Deus não vai deixar seus filhos também sem correção. É exatamente esse tipo de atitude paterna que legitima a nossa filiação ao nosso Deus, irmãos. Somos filhos legítimos. No versículo 8 ele diz, mas se estais sem correção, sem disciplina, ou seja, excluídos
de sofrer a disciplina, de sofrer a correção, ele diz, então, vocês não seriam legítimos. Pois filhos que seus pais não se importam se esses filhos são educados ou não, se existem pais que seus filhos, ou melhor, se existem filhos que seus pais não se importam que seus filhos sejam educados ou não, porque um pai que tem uma mentalidade, como diz aqui a minha pesquisa, um pai com a mentalidade correta, sadia, está preocupado com o bem-estar moral do seu filho legítimo. Eu me preocupo com o que os meus filhos são e serão. Por isso eu realmente sou chato. E não me importo. Porque são os meus filhos. Dentro da história, diz que os romanos da classe nobre, né? Isso na antiguidade, nos dias de Jesus, né? No Novo Testamento, os romanos da classe nobre, eles tinham seus filhos bastardos. Porém, esses filhos bastardos, eles sustentavam financeiramente. Porém, esses filhos bastardos jamais estavam sob a disciplina, sobre a correção. Eles não se importavam com seus filhos. Sustentar financeiramente, isso não é se importar. Ah, pastor, mas eu dou comida por bichinho, eu dou a pensão por bichinho, eu dou roupa por bichinho, eu dou o dinheiro para eles comprar pipoca lá no cinema, para ir para o shopping, eu dou um celular para eles novo. Isso não é demonstração de amor, isso não é se importar. Sustentar financeiramente não significa realmente amar e legitimar o filho. Não é. Os romanos, eles simplesmente não deixavam ali os filhos bastardos participarem da disciplina. Os filhos que eles consideravam ali seus, como seriam seus sucessores, que iam herdar, né, a herança, os títulos, as coisas desse tipo, estes filhos, eles carregavam o nome do pai, eles eram submetidos a uma série de treinamentos pesadíssimos, treinamentos filosóficos, políticos, sociais, econômicos, militares, para aprender a lidar com aquilo que o pai ia deixar. Botava o menino para estudar com os melhores professores da época. Eu estou falando dos romanos, do mundo antigo. Bota o menino para treinar aí com espada, com escudo, a arte de lutar. Bota o menino para estudar aí filosofia, aprender sobre política, aprender sobre economia, sobre governar, sobre administrar. O filho legítimo passava por toda essa disciplina. Acorda, vai estudar. Acorda, vai aprender isso. Acorda, vai treinar não sei o quê. Bora, se levanta. Vai dormir, está na hora de dormir. É hora de descansar. Uma série de disciplina, de treinamento. Tudo porque o pai quer ver o filho que vai carregar o seu nome mais tarde fazer a coisa certa. Você está vendo como é que era isso, né? Você acha que nós carregamos o nome de Deus. Deus vai deixar a gente sem essa disciplina. Bora, vai orar. Bora, vai ler a Bíblia. Bora, perdoa. Ei, suporta esse negócio aí, amor. Ama. Bora, deixa de lado esses pecados aí. Agora, deixa esses pecados. Abandona as más companhias. Te apega aos bons costumes. Bora. Olha para mim, meu filho. É Deus falando. É Deus exortando.
aprende sobre isso, aprende sobre aquilo, porque isso vai ser importante para a tua caminhada. Deus exorta o filho a quem ama, isso é legitimar o filho. É meu filho, eu quero que ele seja como eu. Governe bem. Governe bem. Seja sábio e instruído. É o desejo de Deus. O versículo 9 diz assim, além disso, repito, ele está fazendo uma relação dos nossos pais segundo a carne com o nosso Pai Celestial. No versículo 9 ele diz assim, além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. O Pai espiritual, esse Deus que realmente nos ama, aqui ele fazendo esse contraste entre os pais segundo a carne e o Pai Celestial, o nosso Deus, o Deus que é originador de todas as coisas, sustentador, provedor, gracioso. Cantamos muito sobre o Deus que provê hoje. É o Deus provedor. E por que Deus age assim? Tudo porque Ele quer que nós vivamos e uma vida abundante. Tudo porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade, como diz o versículo 10. Pois Ele nos corrige, pois eles, os nossos pais segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso Deus se importa, por isso Deus demonstra o seu amor, nos corrigindo, para que nós tenhamos vida com abundância. Essa é uma excelente ilustração da maneira como Deus trata conosco. Sabe, meu irmão, todas as vezes que a gente é chamado a atenção, todas as vezes que a gente é corrigido, a gente não gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas veja, entenda o que o versículo 11 diz. Toda disciplina ou correção, tudo isso naquele momento, com efeito, não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta, ninguém fica feliz. Muito obrigado por ter me chamado a atenção. Muito obrigado por ter me dado aquelas palmadas. Naquele momento, não. Depois você pode dizer, pai, muito obrigado porque o Senhor naquele dia me botou de castigo. Pai, muito obrigado porque naquele dia o Senhor me corrigiu. O Senhor foi firme, foi forte e não deixou eu fazer o que eu queria e me impediu de ser estúpido. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Quando você está disciplinando, como uma coisa rotineira, o filho que é exercitado na disciplina, o filho que constantemente está sendo corrigido, disciplinado pelos seus pais, ou pelo Pai Celestial. Quando nós somos ali exercitados sobre a disciplina, isso vai produzir fruto pacífico, fruto de justiça. Ao contrário daqueles que são fracos porque não foram disciplinados, não conseguem lidar com as frustrações da vida, com as negativas da vida. Ao contrário, no versículo 12 diz assim, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Exatamente no sentido de o restabelecer, levantar, fortalecer. Como o profeta Isaías no 35, verso 3 diz, fortalecei as mãos. A ideia é que é um símbolo da força da pessoa. Filhos fortes. Pessoas fortes. Nós vamos gerar pessoas fortes através da disciplina, da correção, da exortação. É assim que nós somos fortalecidos no Senhor. Quando somos
quando somos corrigidos, disciplinados pelo Senhor. Somos fortalecidos. A disciplina no meio da adversidade é para nos fortalecer. É para nos fortalecer. É para endireitar. Alguém que se torna mais forte no meio das dificuldades. Sabe aquela história? Eu vou sair mais forte dessa. Eu estarei mais forte depois disso. A verdadeira força de caráter se demonstra quando a pessoa concentra as suas forças, concentra a sua energia no tempo adverso, no tempo da adversidade. Você está vivendo aquele momento e você, vou fazer aquilo que Deus me orientou para fazer, para ser. Disciplina. Abraçar e valorizar a admoestação do Senhor. Eu vou me tornar mais forte. Eu aceito, Senhor, a tua correção. Eu aceito, Senhor, a tua disciplina sobre a minha vida. Eu aceito, Senhor, esta exortação, mesmo nessa adversidade toda que eu estou passando. Mesmo nesse contratempo todo que eu tenho que enfrentar, serei mais forte, serei fortalecido. E isso é tão interessante, queridos, aí eu quero encerrar aqui. Quando eu entendo isso, essa minha relação da paternidade com Deus sobre a minha vida, e eu me submeto como filho obediente e amado do Senhor, quando eu realmente aceito a sua exortação, a sua disciplina, vou me tornar mais forte, vou realmente restabelecer ou levantar as mãos descaídas e os joelhos trôpegos vão se firmar, no sentido de, com o versículo 13 diz, e fazei caminhos retos para os pés. Eu vou dar passos firmes que vai abrir uma vareda no meio da mata. Uma vereda, né? Lá no interior chama vareda. Passos firmes, que vai aqui alinhar de tal forma que até eu vou desbravando. Sabe quando a pessoa pega um teçadozão e sai arrancando mato no meio do caminho, abrindo o caminho no meio da mata fechada, para que os que vêm lá de trás mais fracos, venham e consigam passar. É exatamente essa a ideia de nós sermos fortalecidos através da exortação, da disciplina do Senhor, restabelecer, levantar as mãos fracas e ajustar os joelhos fortes para fazer caminhos retos, firmes. Exatamente para que o que vem lá, o manco que vem lá atrás, o retardado, no sentido de ser retardatário, de que vem lá atrás, ele consiga caminhar também. Você está abrindo caminho para outras pessoas. E assim, finalizando, ele diz: seja curado. Se esse mundo está doente, se esse mundo é doentio, esse processo da paternidade é a cura. É a cura para a ansiedade, é a cura para a depressão, é a cura para o medo, para a insegurança, filhos que são inseguros porque não cresceram com a figura do pai. É a cura para a insegurança, é a cura para o medo, é a cura para todo tipo de enfermidade. E assim seja curado, seja sarado. É exatamente o exercício que contribui para a saúde. É o exercício que contribui para a saúde. Sabe, muitos médicos, você vai ao médico aí e está sentindo isso, está sentindo aquilo, e o médico vai dizer o quê? Faça exercício. Estou ansioso, estou cheio de ansiedade. Aí o doutor diz assim, não, faça exercício, faça uma caminhada. Ah, eu estou com uma depressão, estou com dor nas costas. Olha, vamos fazer aqui uma dieta e faça exercício.
Tudo hoje, faça exercício. Faça exercício. Exercício cura tudo hoje. Faça exercício. Cura tudo também. Assim é, macho? É, né? O doutor aqui disse que é a mesma coisa. O exercício que cura, que contribui para a saúde, é exatamente esse hábito diante da disciplina do Senhor, de seguir em frente de maneira correta. Seguir em frente de maneira correta. Isso cura. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A situação vem, não vai te fazer parar. Vou seguir em frente. Isso cura. Isso cura. Simplesmente se levanta e anda. Esse exercício cura. O menino caiu, pá, arranhou o joelho. O pai chega lá e diz, bate a poeira. Tchá, tchá, tchá. Tudo bem, filho? Tá, bora, pronto para outra. Vamos embora. Acabou. Meu bebê arranhou. Não deixa nem. O pai chora. O menino, às vezes, está só. Arranhou aqui, pai. E o pai arranhou o menino. Mas tem pai hoje fazendo isso, hein, cara? É uma vergonha, mano. Tem. É uma vergonha. Tem pai hoje fazendo isso. O pai é para chegar lá e dizer: bate a poeira, bora, se levanta, segue em frente. Isso cura! Isso cura! Cura! É o que Deus está dizendo para nós. Sabe, irmãos, Deus não vai ficar contigo, não. Deus não vai. Deus não tem. Olha, Deus não faz mimimi com ninguém. Caiu, Deus vai chegar lá e dizer: tudo bem, filho? Deus te levanta. Bora. Vamos continuar, né? Desistir não. É o que Deus faz como um bom pai amoroso. Isso cura. Isso cura. Fique de pé em nome de Jesus. Olha, eu estou achando que Deus chamou você para conversar hoje. Estou achando que Deus chamou você para conversar hoje, viu? Eu estou achando que Deus chegou para você assim, ó. Vem cá. Eu acho que Deus pegou muita gente hoje pelas orelhas. Vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá, papai, né? Tem os pais que chamam o filho de papai, né? Vem cá, papai, venha. Aí pega pelas orelhas assim, vem cá. Se você é um filho sábio nessa noite, não despreze a correção do teu Pai Celeste. Amém? Quero chamar você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Na certeza que Ele, como um Pai amoroso, corrige os seus filhos a quem Ele ama, quem Ele quer bem. Se você precisa desse abraço hoje, o abraço do Pai, então, sinta-se abraçado por Deus nesse momento. Feche seus olhos e sinta Deus abraçando você nessa noite. Sinta o abraço amoroso do Pai Celestial sobre você, dizendo: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Eu sei que doeu, eu sei que machucou. Mas vamos seguir em frente. Bem, segura na minha mão e vamos. Vamos continuar a caminhada. Deus está te chamando. Segure na mão do papai. E siga em frente. Siga, simplesmente siga em frente. Deixa Deus tratar tuas emoções hoje. Zero ansiedade, zero depressão, zero tristeza.
Sinta o abraço do Pai. Seja acolhida pelo teu Pai celestial nessa noite. Deixa Ele tratar aí as tuas feridas. Deixa Ele tratar aí as tuas dores. Simplesmente deixa o Pai fazer a obra dele. Estou aqui. Aleluia, Jesus. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor. Te envolverei. Quero olhar em teus olhos, Tuas feridas sararei. Oh, glória a Jesus. Pai, estou aqui. Essa é a sua fala para o Senhor nessa noite. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: Olha o que Deus tem para dizer para você nessa noite. vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, Deus está falando contigo. com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, Tuas feridas sararei. tuas Feridas sararei. Oh, aleluia. Chega de depressão. Chega de ansiedade. Chega de pânico. Chega de medo. Chega de solidão. vem, filho amado, Aleluia. vem
Senhor te chama. como estás. Ele quer sarar as tuas feridas. Tuas feridas. Vem, filho amado, vem, como estás. Há mais alguém nessa noite que quer se juntar aqui à frente? Há mais alguém? Há mais algum filho que queira estar com o Pai, no altar do Pai? Vem, filho amado, vem, como estás. Vem, filho amado, vem, como estás. Vem, filho amado, vem, como estás. Vem, filho amado, Senhor meu Deus e Pai, vem. em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus que sara, Tu és um Pai amoroso, que cura todas as nossas feridas. Portanto, Senhor Deus, nessa noite, vem mais uma vez sobre nós, sobre os Teus filhos amados. Vem, Senhor Deus, em nome de Jesus, lançar fora nesta noite a ansiedade, a depressão, a angústia. Vem lançar fora, Senhor Deus, todo medo. Lança fora, Senhor Deus, tudo aquilo, ó Pai amado, que não é bom para nós. Tudo aquilo que é nocivo às nossas vidas. Sim, ó Deus, vem tratar as nossas feridas, vem tratar as nossas dores. Toma-nos, ó Deus. Toma-nos, ó Deus, nos Teus braços de amor, nos Teus braços paternos. Cuida dos Teus filhos nessa noite, dos filhos e das filhas. Daquele que nunca me deixou. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seu amor perfeito. Vem, Senhor, sempre esteve colocar o Teu bálsamo santo sobre nós. Coloca o Teu bálsamo santo sobre nós. Que cura, que cura em nome de Jesus. acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. 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 Eita, Deus está fazendo. Aleluia. Mas vocês vão ver essa mulher dando tanto glória a Deus ainda aqui. Quem não sabe, o inimigo tentou contra a vida dela no passado. Foi um AVC, não foi, irmã? E aí, como sequela do AVC, a fala dela ficou prejudicada. Mas eu já consigo ver ela dizer, é isso aí. Mas eu creio que Deus vai abrir a tua boca para dizer, glória a Deus. Deus vai abrir a tua boca para você clamar, papai. Eu creio nessa obra, viu? Eu creio. Levante as suas mãos, receba a bênção. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja com a tua família e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, todos os filhos de Deus, até que Ele venha. Você que recebe, diga amém. Aleluia. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe você, filho.